Começou, estamos ao vivo! Coisa boa ter você aqui, estamos ao vivo. Deixa eu levantar minha cadeira agora, sim! Seja bem-vindo à nossa semana da atualização do Departamento Fiscal. Você atualizado em relação ao que existe hoje e também ao que está mudando, que nós estamos em plena reforma tributária com a Lei Complementar 214. E hoje eu vou te mostrar, tá? As situações que vão acontecer entre o que a gente tem no Simples hoje com as situações de CBS e BSS que vem com a reforma tributária da Lei Complementar 214 e também a emenda constitucional no 132 de 2023. Está preparado para muito conhecimento prático, tá? Vou te mostrar na prática como fazer os cálculos do Simples, tudo isso nessa aula de hoje. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Você que é estudante de contabilidade, você que já trabalha na área, você que é empresário contábil, tem a sua própria carteira de clientes, é aqui o seu lugar. Eu estou te garantindo que eu vou levar conhecimento prático para você. Legal? Vamos nessa? Vamos lá então, vamos lá. Ó, eu quero agradecer aos nossos mais de 65 mil alunos. Que bom, né? Eu estou feliz. Estou feliz mesmo. Tem 10 anos que a gente faz o que faz, 10 anos que a gente impacta carreiras, 10 anos que pessoas realmente estão conseguindo fazer uma transição de carreira, buscando ser mais experts, ser mais especialistas, serem respeitados e referência. E nós temos aí impactado várias e várias carreiras, pegando na mão e levando para o outro nível. Eu estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Tenho certeza que tem alunos nossos aí. Você que já é nosso aluno, aquele abraço caloroso. Coloca aí o seu nome aí, eu quero mandar um abraço para você. E você que ainda não é nosso aluno, saiba que você está aqui por causa deles, porque eles investiram nas suas carreiras e você pode fazer esse treinamento aqui, que já foi pago e hoje você está fazendo ele de forma gratuita. Vamos lá. Vamos começar com tudo, falar de Simples Nacional, a gente tem que falar de RBT e também tem que falar de RBA. Seguinte, olha para mim aqui, sério agora, tá? Não é papo de professor, não é mas assim, é coisa séria. Você precisa pegar um papel e uma caneta. Anota os conceitos que eu vou te dar aqui agora. Ah, coisa chata, não quero anotar não. Seguinte, é cientificamente comprovado que quando você está com uma caneta na mão, você consegue gravar muito mais situações da aula. Não necessariamente que você vai ficar lendo isso depois, mas o seu cérebro retém as informações e você não está aqui para passar tempo. Aliás, em falar em tempo, você está aqui para ficar numa aula que vai dar até no máximo 9h30, tá? Então, nesse tempo que a gente tem, até mais ou menos 9h30, eu vou te mandar muito conhecimento prático, base legal, tudo o que você realmente precisa, tá bom? Então, vamos lá. Não se distraia aí em relação a Instagram, Facebook. Vem pro modo foco, porque tem muita coisa pra gente fazer nessa aula de hoje. Legal? Vamos lá, olha só. Vamos falar de RBT e RBA. Tá com a caneta na mão? Tá com papel? Escreve aí, RBT. O que é RBT? Receita Bruta Tributada. Receita Bruta Tributada. Isso está dentro do conceito lá da Lei Complementar 123, está lá na resolução CGSN 140 de 2018. Anota essas leis, tá? Lei Complementar 123, resolução CGSN 140 de 2018. Quando eu falo de RBT, eu estou falando da Receita Bruta dos últimos 12 meses. Então, eu sempre vou analisar o RBT pelos últimos 12 meses. Sem contar com o mês da apuração, sempre o mês anterior, os últimos 12 meses. Fica tranquilo que aqui você precisa entender. Nesse RBT, a gente precisa para encontrar qual faixa do Simples Nacional aquela empresa está. E não importa, mas 12 meses para trás vai sair de um ano para o outro. Não importa, a gente vai usar isso e vai sair de um ano para o outro mesmo. Então, o RBT, eu encontro a faixa do Simples Nacional que aquela empresa está obrigada. E como eu vou mostrar uma aula super prática para você, eu já vou mostrar agora. Olha só, vem cá comigo que eu vou te mostrar. Tá vendo isso aqui? A gente vai daqui a pouquinho fazer cálculos sobre o Simples Nacional e o RBT serve justamente para isso, para encontrar em qual faixa do Simples Nacional essa empresa está obrigada, tá? Então lá, até 180 mil, 4%, lá, de 720 até 1.800, 10,7%. Lembrando que isso aqui são alíquotas nominais. O que significa alíquotas nominais? Alíquotas de referência, que a gente precisa fazer um cálculo para encontrar a alíquota efetiva, ok? RBT, Receita Bruta dos últimos
12 meses para encontrar qual faixa, qual alíquota nominal para fazer o cálculo do Simples Nacional. E o RBA? O RBA é Receita Bruta Acumulada. O RBA começa obrigatoriamente ou quando a empresa é aberta ou em janeiro, quando a empresa já está há mais de 12 meses ali, né? Passar de um ano para o outro. Ele sempre começa em janeiro e ele vai até dezembro. Para que serve o RBA? Para saber se a empresa não estourou o limite do Simples Nacional. Pelo RBA, a gente sabe se a empresa vai continuar no Simples na parte estadual e municipal, né? Então, nós temos o sublimite de 3 milhões e 600 mil, ou se ela vai ter que deixar o Simples Nacional também na parte federal, que o limite é 4 milhões e 800 mil reais. Tem exceção da regra, eu vou mostrar isso hoje para você, exceção quando a empresa está começando agora, exceção em relação a excesso de receita, você vai aprender isso nessa aula de hoje. Mas isso aqui é fundamental para você poder se basear, norteando o seu conhecimento para que ele faça sentido, sabe? Tem que fazer sentido, não pode ser algo totalmente mecânico, mecanizado, robotizado. Chega disso, tá? De trabalhar lá só apertando o botão sem saber o que está fazendo. RBA serve para entender se a empresa continua ou não continua no Simples Nacional, seja na parte estadual com o sublimite de 3 milhões e 600 mil, seja na parte federal com um limite de 4 milhões e 800 mil reais. Que legal, que bom, que bom! Isso é conhecimento de verdade. Anota isso aí nesse lugar, deixa separado, que a gente vai buscar isso, vai usar muito durante essa aula de hoje, tanto na parte dos conceitos, com a lei complementar, como também nas situações envolvendo na prática e na comparação com a reforma tributária, porque agora a gente tem a CBS, a IBS e a IS. Professor, como assim? Você vai entender tudo isso hoje, dentro da legislação, você vai entender como aplicar isso e como ser referência e ser reconhecido aí na sua região. Em falar em ser referência, em falar em ser reconhecido, você precisa disso. Você precisa de experiência prática. Se não tiver experiência prática, você não é respeitado. Hoje, para ser estagiário, já estão exigindo experiência prática. E aqui eu vou te dar os conceitos, o conhecimento que você precisa em todo o setor fiscal, um overview, algo realmente que dá todo o passo a passo para você começar no setor fiscal, para você começar a entender também como você faz para progredir na sua carreira, para mudar de nível de verdade. É aqui nesse curso que vai de hoje até quinta-feira. Então se programa para assistir às aulas todos os dias, às 8 horas, hoje, terça, quarta e quinta-feira, tá bom? Aqui eu vou te dar atualização. Você vai dominar a legislação de hoje, Lei Complementar 123, a Resolução CGSN 140 de 2018, amanhã a gente vai falar de lucro presumido, lucro real. Você vai entender como funciona, mas também vai fazer os links com a reforma tributária. Porque tem pessoas que acham que a reforma tributária é só lá em 2033 e estão redondamente enganados. Por que, professor, estão redondamente enganados? Porque ninguém vai ficar esperando incólume acontecer, sendo que a gente começa já no ano que vem a rodar o período de teste, que é o período em 2026 que a gente está lá substituindo 1% da COFINS pela CBS e também pela IBS. Fica aí, você vai entender isso melhor, tá? Aqui você vai ter segurança, porque não dá para trabalhar sem saber se está fazendo aquilo de forma correta. Segurança é fundamental. Você não pode mais ficar de maneira, sabe, ir dormir, tem que tomar remédio para dormir, porque não sabe se aquilo vai dar ou não vai dar multa. Não pode, não pode. Você tem que saber o que está fazendo e tem que fazer de forma correta, com segurança. E é isso que você vai aprender durante todo esse curso. Você vai perder o medo, tá? Tem muitas pessoas que nunca trabalharam na área e por esse motivo, por não ter trabalhado na área, ficam com medo, com receio de começar. Aqui eu vou te dar a experiência prática para você iniciar com o pé direito, entendendo o que tem que ser feito, sabendo as bases legais e nunca mais recebendo um não por falta de experiência. Aqui você começa realmente a trilhar o seu caminho. E lógico, aqui é só o começo, tem sim um próximo passo para você, tá bom? Você vai aprender a prestar um serviço de qualidade, você que já tem uma carteira de clientes, você que já tem o seu escritório de contabilidade, você sabe muito bem que não tem meio certo, mais ou menos dentro da contabilidade, seja no fiscal, no contábil, no pessoal. Tem que fazer direito. E aqui eu vou te mostrar como fazer isso. Vou te mostrar como crescer na profissão, conquistar mais clientes, mudar realmente para aquela vaga de emprego que você deseja, ser bem remunerado e se tornar uma referência e ser reconhecido
em todo o mercado aí na sua região. Beleza? Essas são as nossas promessas. Meu pai falou, quando eu falei... Opa, voltamos. Quando eu falava lá, prometeu, tem que cumprir. Então, tô aqui. Essas são as minhas promessas e pode me cobrar, que é isso que a gente vai fazer durante toda essa semana, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é importante também. A gente tem várias e várias aulas, né, dentro do nosso... Deixa eu colocar... Várias e várias aulas no nosso YouTube, no Instagram. Você já segue a gente? Se não segue ainda, você está perdendo tempo, tá? Temos muito material lá. A gente tem e-books gratuitos. Inclusive, hoje tem material. Batendo a meta no final da aula, hoje eu te entrego o material da aula. Olha só, você participa de um curso que tem material para você também, tá? Você está aqui, ó, na atualização do Departamento Fiscal. Esse curso de segunda até quinta-feira, tá? Até 9h30 da noite. Temos o seu próximo passo, com certeza o seu próximo, aonde você sobe de nível, é a mentoria maestria, aonde eu te ajudo, pega na sua mão e você muda de nível de verdade. E nós também temos o nosso programa de aceleração e ignição contábil. Ok? Vamos lá então, vamos com tudo, porque tem muita coisa pra gente fazer. Ó, professor, tem certificado? Tem, tá? Tem certificado sim. Se você participar de todas as aulas, se você tiver o código que a gente dá durante a aula hoje, eu dou um código, amanhã, terça, quarta, quinta, você recebe um código. Com as 4 códigos, assistindo as 4 aulas, você tem acesso a um certificado para você levar na faculdade e também nas empresas. Legal? Beleza? Falando de Simples Nacional, a gente tem a parte que todo mundo sabe. O limite do Simples Nacional é de 4,8 milhões de reais. Legal, tudo bem, tranquilo, isso é verdade. Mas temos muitas situações que envolvem o Simples Nacional que fazem de você diferenciado, fazem de você uma referência. Vamos lá. Falando de Simples Nacional, a gente tem que falar sobre os limites. E aí, dentro dos limites, a gente tem MEI, por exemplo. Professor, mas o MEI não é do Simples Nacional. É sim. Ó, a gente tem a Lei Complementar 123, Lei Complementar 123, que trata do Simples Nacional, e a gente tem a Lei Complementar 128, que trata do MEI, e que ela veio alterando a Lei Complementar 123. Tá bom? Além disso, a gente também tem a Resolução CGSN 140 de 2018. A partir ali do artigo 100, a gente está tratando de MEI dentro dessa Resolução CGSN 140 de 2018. Vamos lá então? Então, se dentro do Simples Nacional a gente tem essas figuras, a gente tem que entender qual é o limite para cada uma dessas situações. Então a gente tem o MEI, que o faturamento é até R$81 mil, até R$81 mil. A microempresa ou as MEs, tá? É até R$360 mil no ano, e as empresas de pequeno porte até 4,8 milhões de reais. Você sabia que a gente já tem até que incluir mais um aqui antes do MEI? Agora a gente tem a figura do nanoempreendedor. Isso, o nanoempreendedor já está na legislação, está lá na Lei Complementar 214 de 2025 agora, e ele vai representar sempre 50% do que é o MEI. Então a gente tem o MEI com 81 mil, o nanoempreendedor começa em 40.500. Só que a gente está esperando. Aliás, era para ter vindo no passado, esfriou a conversa, mas existe uma expectativa, porque foi aprovado, inclusive, lá no Comitê Gestor do MEI, sobre a mudança do patamar, né, do limite do MEI. O MEI hoje é de R$81 mil e ele passaria para 144.900. Tá lá, só falta ser sancionado, ok? E com essa figura do nanoempreendedor, ficou mais forte ainda essa possibilidade da gente ter esse 144.900 lá e o nanoempreendedor com 72 mil e alguma coisa do lado de cá, tá bom? Você já tinha ouvido falar sobre nanoempreendedor? Sabia dessa figura? Tô te falando, aqui é a atualização para você. Vamos nessa, vamos nessa. O que mais? Ainda tem também o MEI caminhoneiro. Professor, mas MEI é MEI. MEI é... Não, calma aí. O MEI caminhoneiro tem outra regra. Por quê? Ele vai até R$251.600. O limite do MEI caminhoneiro é R$251.600. E aqui eu quero te falar duas coisas que são importantes. Primeiro, por que o valor dele é diferente do MEI? Um dos motivos é que lá em 2022, quando estava aquela história saindo da época da Covid e tal, os caminhoneiros estavam com muitas dificuldades, foi feita uma legislação específica para eles, trazendo esse limite maior para o MEI caminhoneiro, tá bom? Nós estamos na época de imposto de renda pessoa física, e é muito comum que surja para a gente fazer a declaração de imposto de renda pessoa física dos MEI. O MEI está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda?
Não está obrigado. Mas falando de MEI caminhoneiro, eu tenho visto muitas pessoas querendo fazer a presunção do MEI caminhoneiro na hora de distribuir o lucro em 32%. Está errado, não é 32%. Outras pessoas falando em distribuir e fazer a presunção desse lucro do MEI caminhoneiro em 16%. Está errado, não é 16%. O valor correto para a presunção do MEI caminhoneiro é de 8%, tá? Porque segue a mesma regra do lucro presumido, que inclusive é a aula de amanhã, ok? Isso tudo para você é para que você linke o que é o dia a dia com o que está mudando com a reforma tributária. Legal, vamos lá, vamos falar um pouquinho de exceção da regra. A gente tem algo muito importante chamado regra dos 20%. Eu acabei de falar que o limite do Simples Nacional é de R$ 4.800.000, que o limite do MEI é R$ 81.000, mas a gente tem uma exceção da regra. Está lá no artigo 81 da resolução CGSN 140 de 2018. O que diz esse artigo 81? Ele traz uma medida de plus. É um plus para aquele limite durante aquele ano. Como assim, professor? Me explica melhor. Então tá. Imagina que, vamos falar um pouquinho de simples, né? A empresa tenha faturado lá 4.850.000 no mês de novembro. Quer dizer que agora ele vai sair, em dezembro ela sai do simples? Não, porque ela pode ficar dentro daquele ano, né, no Simples Nacional, até mais 20%. Se ela estourar 20% a mais, ela tem que sair no próprio ano, lá no mês seguinte. Mas se ela não estourar no próprio ano esses 20%, ela só sai no ano que vem. Ah, professor, então ela não vai sair? Vai sair. Quer ver? Deixa eu mostrar como que funciona essa situação. Vamos lá, olha os novos limites. Presta bem atenção no que eu estou falando. O limite é aquele de 81, 360, cada detalhe lá do 4.800, é aquilo. Só que esse aqui é a exceção da regra. E esse aqui da exceção da regra, viu? Então, o MEI, que é R$ 81.000, se ele ultrapassar 81, ele pode ir até 97.200. Se ele for até 97.200, o que vai acontecer com ele? No ano que vem, ele sai do MEI. O professor vai sair? Tem que sair do MEI obrigatoriamente. E se ele passar, professor, os 97.200? Ele tem que retroagir a janeiro daquele ano. Obrigatoriamente, ele vai retroagir a janeiro daquele ano. E aí a gente tem que levar ele como AME, calcular lá atrás o Simples Nacional dele, bonitinho, de janeiro até na frente. Imagine você que você tem uma empresa lá, que é do MEI, chegou lá em outubro, ele faturou R$ 98.000. O limite com os 20 dá 97.200, então significa que a gente tem que retroagir. O que é retroagir? Retroagir é ir lá em janeiro, dentro do site do Simples, e lançar o valor da receita dele naquele mês de janeiro, fevereiro, março. Professor, o MEI nem tem nota. Eu sei, o MEI pode não ter nota, ele não é obrigado a emitir nota em todas as situações, a não ser em dois casos, quando ele está vendendo para outra empresa, ele é obrigado, ou quando alguém que está comprando dele ou tomando o serviço dele exige a nota fiscal. Fora isso, ele não está obrigado. Professor, como que eu vou lançar isso lá no Simples? Ele vai dar para a gente o valor, né? Vai passar a receita que deve ser lançada lá em janeiro, fevereiro, março, abril, até lá em outubro, que ele foi desenquadrado. Mais um detalhe. Professor, mas e aquele valor que ele pagou mensalmente lá do DASMEI? E agora, eu posso recuperar? A resposta é não, não pode recuperar. Professor, mas aí é injusto. Por que eu não posso recuperar? Gente, vamos lá. Lá no DASMEI, que ele paga sempre 5% do valor do salário mínimo, mais R$ 1 se for empresa do uma empresa de comércio, né? R$ 1 a título de CMS, se for empresa de comércio, e R$ 5 se for uma empresa de serviço para o ISS. Então é 5% do salário mínimo do ano, mais R$ 1 de CMS ou mais R$ 5 de ISS. Então esse valor que ele paga mensalmente não dá para ser recuperado. Professor, por quê? É injusto. Calma aí que você vai entender. Esse 5% é da previdência social do microempreendedor, não é da empresa, é do microempreendedor. É aquilo que está contando o tempo para a aposentadoria. Então aquilo não dá para recuperar. Professor, mas e R$ 1 do ICMS daria? Daria. E os R$ 5 do ISS daria? Daria. Eu tenho certeza que você não vai parar para mexer com um negócio desse, né? Então, isso não é algo que você vai parar para pensar nesse assunto. Foi retroagido? Não tem conversa, não tem recuperação de 5% sem chance, e esse valor do ICMS e do ISS é custo-benefício zero. Concorda comigo? Beleza? Legal? Então, olha só.
Pensando em meio caminhoneiro, o valor do que o meio caminhoneiro paga é maior, né, 12% em relação ao salário mínimo, a título de previdência social. Então ele vai para 301.920 e a empresa do Simples Nacional, o limite dela é de 4.800, vai até 5.760.000 reais. E estourou isso, sai no próximo mês, ou se for o MEI, sai lá em janeiro. Simples Nacional sai no próximo mês. Se não estourar, vai sair lá em janeiro de qualquer forma, não importa. Ah, mas ele faturou só 5.750. Tem que sair no próximo mês. Ah, ele faturou 97.000 reais só, não foi 97.300. Vai sair em janeiro, ok? Vamos lá, vamos lá. Algumas vantagens das empresas do Simples Nacional. Isso eu preciso que você anote. Isso eu preciso que você anote, porque faz muito sentido que você entenda isso aqui, porque muitas pessoas erram, tá? Deixam de entender essa situação e deixam de se diferenciar, deixam de mostrar que realmente sabem o que estão fazendo, deixam de deixar ridículo, né? Mas deixam de colocar a sua primeira impressão positiva, seja na empresa que está participando de uma entrevista, seja com um cliente que você quer trazer para a sua carteira de clientes, tá bom? Olha lá, quais são as vantagens então das empresas do Simples Nacional? Um empresário do Simples pode abrir quantas empresas ele quiser no Simples Nacional. Não tem essa. Ah, é só uma. Quantas empresas ele quiser. Quantas empresas ele quiser. Só tem uma regra de exceção aí que precisa entender. Vou te mostrar agora, tá? Preferência nas licitações. Tem preferência, então sempre vai ter. Se empatar com a empresa do presumido, dá Simples. Se empatar com a empresa do real, vai dar Simples Nacional. E tem facilidade no atendimento da legislação, até porque a CPP ele é dentro do faturamento e não na folha, igual é no lucro presumido e lucro real. A não ser no anexo 4, que aí o anexo 4 realmente também é sobre a folha, mas não tem os terceiros sobre a folha de pagamento. Professor, é muita coisa, você não para, eu preciso respirar, calma. Calma aí, calma aí. Eu estou aqui cumprindo o meu papel de levar o máximo que eu posso nesse tempo que a gente tem. E eu te prometi que eu vou até 9h30 hoje. E saiba que eu não estou aqui fazendo isso pela primeira vez. Eu quero te levar para o próximo nível de verdade. É por isso que você sim vai ter a oportunidade de que você venha para dentro e eu possa te acompanhar. Isso você vai entender na quinta-feira. Tá legal? Vamos lá, o que mais? Vamos falar de regra dos sócios. Empresa do Simples Nacional não pode, absolutamente não pode, ter sócio PJ, sócio pessoa jurídica. Professor, uma empresa pode ter sócio pessoa jurídica? Com certeza, sem problema nenhum, só não pode ser do Simples Nacional, tá? A empresa do Simples Nacional, ela pode ter quantos sócios ela quiser no Simples. Porém, vai somar faturamento. Presta bem atenção nisso aqui que eu preciso te falar. O que é somar faturamento? Imagine ter uma empresa do Simples Nacional e ela está com faturamento lá de 500 mil reais. Ela pode ser do Simples? Claro que pode, sem problema nenhum. Aí ela vai lá e abre uma outra empresa. Eu gosto de dar um exemplo aqui da minha região, o tal do Pit Dog, que é bom demais da conta, o X-Morte, sabe? Assim, o boi mantegoso, a gente come, é o X-Morte. Aí ele está lá na praça e vende 500 mil reais por ano. E ele percebeu que não dá, tudo que ele faz para poder aumentar ainda mais a venda naquela praça, não vende. E ele tentou e abriu um outro Pit Dog em uma praça em outro bairro da cidade. E aí ele começou a faturar e estava faturando mais ou menos a mesma coisa, 500 mil reais aqui, 520 mil reais na outra empresa. E ele falou, poxa vida, então eu tenho uma limitação regional, eu posso abrir mais empresas. Ele pode abrir? Com certeza, ele pode abrir quantas empresas quiser. Desde que, somado os faturamentos, não ultrapasse 4.800.000 reais. Sempre, sempre. Então, esse cliente, ele pode abrir quantas empresas ele quiser no Simples Nacional, desde que não suporte, não ultrapasse, né? Não ultrapasse 4.800.000 reais. Se ultrapassar a somatória das empresas, ultrapassar pelo RBA, lembra daquilo? RBA? Se o RBA das todas aquelas empresas que ele abriu ultrapassar 4.800.000, todas as empresas vão sair do Simples Nacional. Todas, tá? Isso está lá no artigo 83 da Resolução CGSN 140 de 2018. Resolução CGSN 140 de 2018. Aí, calma aí que eu preciso falar. Ah, professor, mas tem a regra dos percentuais. Tem nada. Não tem, não. Conversinha fiada de quem falou isso. Não tem.
para empresas do Simples Nacional, não importa se é 100% de todas as empresas, se é 100% de uma, 50% da outra, 20% da outra, 10% da outra, 5% da outra, 1% da outra, 0,1% da outra, não importa, vai somar o faturamento se forem empresas do Simples Nacional. Porém, se ele tem algumas empresas do Simples e ele entra na sociedade, uma empresa do presumido do real, e essa empresa realmente é do presumido do real, ou seja, ela é impeditiva dentro do Simples Nacional, se ele tiver até 10% das cotas daquela empresa, até 10% das cotas daquela empresa, do presumido e do real, que não faz parte do arcabouço lá da Lei Complementar 123, não soma faturamento. Professor, não entendi. Então pensa no exemplo lá. Nós temos lá um cliente que tem 9 empresas faturando em cada bairro 500 mil reais. 9 vezes 500 mil vai dar 4 milhões e 500, então ela tem 4 milhões e 500 de faturamento. Mas ele tinha desenvolvido uma salsicha que era uma senhora salsicha. Que salsicha incrível para aquele hot dog que ele faz. E aí a Sadia chegou e falou, não, você precisa, vamos abrir agora uma joint venture e eu quero colocar aqui 50 milhões de reais e você vai entrar com a sua fórmula e é 10% o valor de cotas para você. E ele fica maravilhado, que bom, eu vou entrar. E aí? Se ele entrar com aqueles 10%, essa empresa vai faturar ali uns 40 milhões de reais por ano, vai tirar todas as empresas dele do Simples? A resposta é não. Por que não? Porque aquela empresa lá, ele só tem até 10%. Ele pode ter 100, 50, 10% aqui, 1% aqui no Simples Nacional, que soma, mas aquela lá, do presumido do real, se tiver até 10%, não soma faturamento. Legal? Outra coisa também, que não é menos importante, é a questão do sócio no exterior. Ah, professor, mas aí também é... passa para frente, sócio no exterior tem um monte. Quem vai pensar que sócio no exterior pode ser do Simples Nacional? Calma aí. Nessa época agora do imposto de renda, é muito comum a gente descobrir que tem cliente nosso, sócio de empresa que é cliente nosso, que mora na Bélgica, na Irlanda, na França, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mora fora. E ele está mandando o dinheiro dele para a tia, para a irmã, para a mãe, para o cunhado. Cunhado é triste, né? Mandar dinheiro não vai. Mas assim, mandando para cá para poder abrir a empresa que ele quer, tá? E ele mora fora. E aí que está a questão. Quando ele mora fora, obrigatoriamente, passado um ano que ele está fora do país, ele tem que fazer a comunicação de saída definitiva do país. São duas comunicações que se faz, uma dentro do site da Receita Federal, no meu imposto de renda também, e dentro da declaração do imposto de renda. E ao estar fora do país, através desse documento, ou seja, declarando que não mora mais no Brasil, significa que o domicílio tributário dele não está no Brasil e está fora do Brasil. E ele não pode optar por um regime benéfico, como é o Simples Nacional. É mais comum do que você imagina essa situação, e é por isso que você tem que estar entendendo cada passo nesse sentido, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos nessa! Empresa em início de atividade. É exceção da regra também, tá? É exceção para a regra também. O que é uma empresa em início de atividade? Empresa em início de atividade é uma empresa que está começando agora. Ah, professor, fala sério. Eu pensei que você ia falar um negócio tão sério, mas é sério mesmo. É a empresa que começou agora, tá? É uma empresa que começou agora. Só que tem regra especial para a empresa que começou agora, tá? Regra especial para ela, é uma regra diferenciada, é uma exceção da regra. Mas antes de eu falar sobre essa exceção da regra, vamos fazer o seguinte, você já está vendo isso aqui tudo, e olha que eu estou levando, você já dominava isso tudo? Já dominava a regra dos sócios? Fala para mim assim, a regra dos sócios, a situação envolvendo os 20%, plus de 20%, você já dominava isso aqui, ó, exceção da regra, o sócio no exterior, você já tinha conhecimento sobre esse assunto? Coloca aí, ó, se você dominava sim ou não, coloca assim, ó. O que eu coloco, Jaime? Fala pra mim. Qual que é o comando que eu mando? Vai falar, não tem problema. Eu quero saber se você já dominava ou não. Já aprendi. Coloca aí, hashtag já aprendi o que eu não aprendi em anos. Boa. Já aprendi o que eu não aprendi em anos. Olha a galera falando, nunca aprendi. Algumas pessoas estão falando sim, não conhecia, não. Olha isso, hein? E eu tô aqui levando você aqui, mostrando cada um desses detalhes. Vamos falar então sobre essa questão de empresa em início de atividade? Vamos lá. Recapitulando, hein? Recapitulando o que você já viu hoje.
Qual é o limite de uma empresa no Simples Nacional? R$ 4.800.000 no ano. Então, uma empresa que começou agora, no mês de abril, qual é o limite para ela? Não é assim. O limite, o RBA, olha só, por isso que eu falei que tem que começar pelo RBA e pelo RBT. O RBA, ele é proporcional, totalmente proporcional aos meses que ele tem daquele ano, no primeiro ano. Então, uma empresa que nasceu, que foi aberta agora no mês de abril, qual que é o limite que ela tem? Vamos lá? A primeira coisa que a gente faz é contagem de mês. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 9 meses. 9 meses, né? De abril até dezembro, 9 meses. Qual que é o limite dessa empresa? Qual é o limite para essa empresa? O que a gente faz? A gente pega os 4.800, que é o limite do Simples Nacional, divide por 12, a gente encontra lá R$ 400.000. Professor, vai devagar. Então vai. Calma aí, vem cá comigo. Não se distrai, não. 4.800 é o limite do Simples. Divide por 12, R$ 400.000. Quantos meses que a gente tem? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses. 400.000 vezes 400.000 vezes 9. 400.000 vezes 9 vai dar... Ei, professor, agora lascou, hein? 400.000 vezes 9, 3.600.000. Essa empresa pode faturar até R$ 3.600.000. Vamos pensar que essa empresa abriu em setembro. O que a gente faz? Setembro, outubro, novembro, dezembro. São 4 meses. 400.000 vezes 4 meses dá 1.600.000. Essa empresa só pode faturar até 1.600.000. Regra do início da atividade. Professor, resolução CGSN 140 de 2018. Tá lá. Calma aí que você não entendeu ainda não. Esta empresa que está em início de atividade, se ela ultrapassar esses 1.600.000 esse exemplo que eu dei agora, ele também tem os 20%. Então ele vai poder ir o quê? Mais 20%. 1.600.000 mais 20%. 160 dá 320, 1.600.000 dá 320, dá 1.920. Ele pode ir naquele primeiro ano, ultrapassou os 600, vai sair do Simples. Porém, se ficar até 1.920, fica dentro do Simples Nacional e só sai no ano que vem. É um absurdo, professor. É por isso que o Brasil não progrode. Que absurdo, professor. Não faz sentido. É muito absurdo. Olha, eu entendo, eu não vou entrar no mérito se tem justiça tributária no Brasil ou não, até porque não tem. Mas vamos lá, sair do senso comum, vamos aprofundar, vamos diferenciar do mercado, porque o mercado é de verdade. Meu Deus, tem muitas pessoas que não sabem e essas pessoas não buscam saber. Você está aqui para aprender. Vem cá para você entender. Por que existe essa regra tão maléfica da Receita Federal que não aceita que as empresas possam faturar no primeiro ano? Por que essa palavra... por que as pessoas deixaram de perguntar o porquê? Acho que a faculdade não incentiva, né, o porquê e o para quê. Mas pensa comigo. Por que tem essa regra para a empresa que está começando agora, que quer fazer certinho, quer conhecer, fazer bonito, vai, e abrir a empresa e tal. Aí ela abre, e aí se ela faturar bem, aí ela é penalizada. E ela tem que sair do Simples. Por quê, professor? Eu entendo quando a gente pensa que é um absurdo, mas tem algo por trás aí. E eu quero que você entenda esse algo por trás e tome as suas próprias, considerações. Você mesmo entenda o que vai acontecer. Não fica só no que o professor fala, não. Mas analisa. Seguinte, pensa comigo. Imagina que não tem essa regra de início de atividade. Não tem essa regra. E aí imagina que lá em novembro, né, desse ano agora de 25, eu gosto de dar um exemplo com a Drogasil, tá? A Drogasil. Esquece que ela é SA, esquece que ela é PJ. Esquece isso. Deixa eu dar meu exemplo. O exemplo é meu, eu faço o que eu quiser. Então imagina que a Drogasil chegou numa cidadezinha de 50 mil habitantes. Lá naquela cidade de 50 mil habitantes, tem a drogaria da Dona Josefa. 25 anos a drogaria dela lá. A drogaria dela lá tá lá bonitinha, 25 anos. Lá nessa cidadezinha de 50 mil habitantes, tem o seu Romeu. O seu Romeu, a drogaria dele até pouco tempo chamava Farmácia com PH. Tem 40 anos no mercado naquela cidadezinha de 50 mil habitantes. E aí tem outra drogaria com 10, outra com 15, outra com 7, outra com 5. Várias drogarias no Simples Nacional. E aí chega a Drogasil. Um monstro, grandona e tal. Chega lá, imagina que ela não é SA, só para você fazer uma ideia, tá? Chegou lá para abrir em novembro. E aí eles estavam lá na reunião estratégica, lá começando, e falou assim, peraí, qual que é a previsão para a gente faturar naquela cidade lá de 50 mil habitantes?
E aí um deles falou assim, não, a previsão para a gente faturar é entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais por mês. Então, naquela reunião, eles falaram, quanto que é para faturar? Entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais por mês. Aí na reunião, eu falei, peraí, não, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse ano como Simples Nacional, é menos que 4.800, a gente fica no Simples, de boa, tranquilo, e no ano que vem a gente sai. Entendeu a lógica? Ter uma proporcionalidade no RBA garante que empresas sabidamente grandes aproveitem de uma sazonalidade e não distorçam o mercado. E aproveitem de um benefício que não é para elas. É por isso que tem essa proporcionalização do RBA. Professor, mas isso não acontece. 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 Se tivesse possibilidade no Brasil, acontece muito. Entendeu? Então, esse RBA proporcional, ele tem a intenção de proteger quem é do Simples verdadeiramente, quem não vai ultrapassar os 4.800.000 reais. Saber o porquê, saber o para quê te diferencia e faz você reconhecidamente alguém que sabe o que está falando. É assim que se torna referência. Não adianta só ficar repetindo o que todo mundo fala. Não adianta ficar reclamando que a Receita Federal fez isso. Aprende, domina, se diferencia. É assim que faz. Eu preciso falar do RBT. O RBT deixa as pessoas ainda mais com o cabelo em pé. No RBT, as pessoas ficam... Não, professor, como assim? O RBT é proporcional? Sim, o RBT é proporcional. Como funciona no RBT? Presta bem atenção. A empresa nasceu agora, no mês de abril, suponhamos. Mês de abril. Tá bom? Agora, no mês de abril? E aí, imagina que ela faturou 100 mil reais agora no mês de abril. Como que eu faço? Pela regra geral, eu preciso ter 12 meses. 12 meses de RBT, dos receitas brutas dos últimos 12 meses, para somar os últimos 12 meses e encontrar a faixa do Simples que eu vou te levar agora para você entender como funciona. Tá bom, mas se a empresa começou agora, ela não tem os últimos 12 meses. Claro, professor, é muito melhor, então ela não tem. Tem. Não, professor, tem. Mas como, professor? Não tem 12 meses para trás. É por isso que a gente chama de RBT proporcional. Mas eu quero te levar para fazer a prática. Vamos para a prática agora? Vamos para a prática? Você sabe calcular o Simples Nacional na prática? Eu vou te mostrar agora. Vem comigo que eu vou te mostrar como realmente você vai aprender algo que vai fazer a diferença para você já amanhã. Aprende para aplicar, tá? Não vem só para ficar olhando, não. Aprende para aplicar. Se você não trabalha na área ainda, aprende para participar de uma entrevista de emprego. Aprende, domina isso aqui. Vamos lá? Vamos nessa? Ó, seguinte, nós vamos então fazer o seguinte, da mesma forma que como se fosse você trabalhando para essa empresa, tá bom? Você analisando essa empresa. A gente vai trabalhar analisando, fazer a parte fiscal de uma empresa do Simples Nacional. Ela se chama Sempre Bela, tá bom? Sempre Bela. E a gente vai analisar as entradas, saídas e vai fazer o cálculo do Simples Nacional dela. Primeiro eu vou fazer ela com já muitos meses, né? Já uma empresa já estabelecida no mercado, 10 anos de mercado, e depois vou fazer uma lógica de uma empresa iniciando agora. Legal? Vamos nessa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê você? Aqui. Primeira coisa que eu vou te mostrar é você entendendo como funciona uma apuração do Simples Nacional. Vem comigo. Agora sim. Pronto. Olha só. Essa aqui é uma apuração da empresa Sempre Linda, né? Você falei Sempre Bela, mas é Sempre Linda Limitada, do mês de abril de 2025. Mês de abril de 2025. Agora vamos lá. Essa Sempre Linda, ela comprou mercadorias e fez vendas. Como funciona na prática, tá? Tá olhando para mim? Na prática, a gente pega os XMLs, importa dentro do sistema contábil, não importa, indefinidamente, qual que é o que você usa, tá? Não importa, mas importa-se lá dentro do sistema contábil a parte de entradas e importa-se lá dentro também a questão das saídas. Só que a gente precisa analisar quais são os CFOPs que essa empresa tem, as situações de entrada, as situações de saída. Vamos fazer isso juntos? Vem cá comigo, vamos lá. Ó, então ele comprou mercadorias. 1.102. O que é 1.102? Aquisição de mercadoria tributada dentro do próprio estado. Começou com 1 dentro do próprio estado, 2 fora do estado, 3 importação. Legal? Então 1.102, aquisição de mercadoria tributada. Ele comprou lá 52.420. 1.202, devolução de venda. O que é devolução de venda? O nosso cliente fez uma venda, imagine que foi um vestido.
vestido, vamos falar que foi um sapato, então. Sei lá, vestido, sapato. Ele vendeu, legal? Então a Sempre Linda vendeu o vestido, aí o marido levou para a mulher, chegou lá e o vestido estava apertado. E aí a mulher voltou para poder, né? Ou fazer a troca ou devolver. Não importa. O que o nosso cliente precisa fazer? Isso vale para empresas, olha para mim, isso vale para empresas que fazem vendas diretamente para consumidor final. São duas situações, tá? Para empresas que fazem venda diretamente para consumidor final, B2C, essa informação é importante, venda para consumidor final, B2C, venda de empresa para empresa, B2B, tá? B2C, B2B. Quando é B2C, de empresa para consumidor final, a própria empresa, o nosso cliente, emite nota fiscal de entrada dela para ela mesma, pegando aquele vestido de volta. Você concorda comigo que esse vestido vai voltar lá para Arara para ser vendido depois? Então, isso tem que sair da base de cálculo Simples Nacional. Eu vou te mostrar, mas você precisa entender. E se fosse uma empresa para empresa? Ia ter do mesmo jeito a nota fiscal, só que não ia ser o nosso cliente que ia emitir. Ia ser a própria empresa lá que emitiria uma nota fiscal 5202 contra o nosso cliente, e na hora que a gente registrasse, a gente entraria com ela com 202. Ok? Tô falando de prática, de mundo real. Vamos nessa. Isso aqui, ó, tem que sair da base de cálculo simples, tá? Precisa sair. Por quê? Porque não foi efetivado. Se não sair da base de cálculo simples, vai ser tributado novamente. Ah, professor, ele vai ser bitributado? Não é bem o conceito, mas acaba que no final das contas dá na mesma, tá? Ele vai ser tributado 2 vezes. Então não pode, a gente tem que tirar isso aqui da base de cálculo do Simples Nacional. 1253. O que é 1253? Aquisição de energia elétrica. E 1303? Aquisição de serviços de telecomunicação. Escuta, se o seu cliente tem inscrição estadual, não é nem se ele for só comércio, não. Se o seu cliente tem inscrição estadual, é obrigatório. Desde o ajuste NIF, saiu agora, faz 1970. É obrigatório toda empresa com inscrição estadual registrar as aquisições de energia elétrica e também de telecomunicação. É obrigatório. Aquilo lá da energia elétrica é uma fatura de energia. Aquela fatura lá é um documento fiscal. E também aquela da telecomunicação. Só tem que tomar cuidado que dentro daquela que vem da telecomunicação tem uma parte que é ISS, a gente não registra no Simples, nem em lugar nenhum, mas só na contabilidade mesmo. E tem uma outra parte que aí sim é um documento fiscal registrado lá dentro das entradas da empresa. Tá bom? Vamos lá. 1551, aquisição de imobilizado dentro do próprio Estado. Aquisição de imobilizado dentro do próprio Estado. 1556, aquisição de uso e consumo. Imagina que o nosso cliente aqui, a Sempre Linda, ela comprou Veja Multiuso. Né? Ela pediu lá uma caixa de Veja Multiuso para poder limpar as bancadas, limpar lá. E aí, essa caixa que veio nota fiscal, não estou falando de cupomzinho não, nota fiscal e tudo mais, e isso não é para revenda. A Sempre Linda não vai vender Veja Multiuso. Então isso a gente usa no uso e consumo. Tanto o 1551 como o 1556, se viesse de fora do estado, seria 2551 e 2556. Isso pagaria DIFAL, diferencial de alíquotas. Se for, não importa se é de empresa do Simples, se é presumido real, 1551 e 1556 recolhe DIFAL, diferencial de alíquotas. Professor, no meu estado chama DIFA, pode ser. Professor, no meu estado chama imposto de barreira, pode ser. Professor, no meu estado chama diferencial, ou chama, não importa o número. É a diferença entre a alíquota dos dois estados, tem que recolher. Não importa se é do Simples, presumido ou real. Legal? 202, aquisição de mercadoria. Aquisição de mercadoria tributada de outro estado. Então ele comprou de outro estado, começa com 2. Aqui, na maioria dos estados, existe a incidência. Existe a incidência desse DIFAL, do diferencial de alíquotas, na compra para comercialização de outro estado. Não são todos os estados, por exemplo. Rio de Janeiro não tem, Brasília não tem, o Espírito Santo não tem, mas alguns estados, outros estados, têm em algumas outras situações, tá bom? Isso tem que ser analisado de estado para estado. Vamos ver agora as vendas, as saídas? 502, o que é isso? Venda de mercadoria tributada dentro do próprio estado. Venda de mercadoria tributada dentro do próprio estado. Ele comprou, aliás, ele vendeu, né, 112.730.
E o 5551? Venda de imobilizado dentro do próprio estado. Então imagine que ele comprou aqui, nesse imobilizado aqui, foi um servidor, e agora ele vendeu o servidor velho. Olha lá, vendeu. Isso não vai na base do Simples, tá? Isso aqui, ó, 5551, não vai na base de cálculo do Simples Nacional, mas tem que fazer o cálculo para ganho de capital. Professor, o que é isso? A gente faz a depreciação do imobilizado pelas taxas de depreciação da IN 1700. Anota aí, anexo único da IN 1700, fala lá sobre as taxas de depreciação. Essas taxas de depreciação, elas devem ser feitas mensalmente, mesmo que não esteja lá dentro da contabilidade, mesmo se for livro caixa, faz mensalmente, e aí a gente faz valor da venda menos o valor do produto depreciado, e aí o valor que der tem que pagar 15% até 5 milhões de reais a título de ganho de capital. A empresa do Simples está obrigada a fazer e tem um DARF separado para fazer fora do Simples, ok? 5.915, o que é 5.915? Remessa para conserto ou reparo. Imagine que aquele vestido que veio, na verdade, era rasgado lá atrás, a parte do zíper estava rasgada e ela mandou lá para a indústria para poder arrumar. Normal, quando ela manda aquele vestido para a indústria, ela faz uma nota fiscal 5.915, se for dentro do próprio estado, 6.915, se for fora do estado. Isso não é tributado no Simples Nacional, tá bom? Ele tem um limite de 180 dias, ou seja, 6 meses, para ir e voltar. E dependendo do estado, ele pode ser estendido por mais 60 dias, para ir e voltar. Se ele foi e não voltou, o estado pode cobrar o ICMS, não é nada a ver do Simples, mas pode cobrar o ICMS nessa operação. Vamos lá. Vamos nessa. Olha só, 602. O que é 602? Venda de... revenda. A venda é a indústria, né? 602. Revenda de mercadoria tributada dentro do próprio... Aliás, fora do estado, né? 602. Revenda de mercadoria tributada fora do estado. 5 dentro do estado. 6 fora do estado. 7 para fora do país, ou seja, exportação. Ok? Feito isso, a gente já entendeu esta lógica. Vamos lá. Gente, calma que tem próximo passo, tá? Relaxa, tem próximo passo. Aqui eu preciso fazer que você entenda o que é o dia a dia dentro do escritório de contabilidade. E eu não vou te abandonar, eu vou pegar na sua mão e te levar, mas eu estou te dando de verdade o que é base legal e o que é prática do dia a dia. Legal? Essa tabela você já viu como funciona. Vamos fazer um cálculo dessa empresa na prática agora? Na prática. Vamos nessa? Vamos nessa, então, na prática. Ó, então a gente vem para cá, apuração do Simples Nacional. Qual foi a receita do nosso cliente? A sempre linda. Sempre linda. 138.290? Não, por quê? Isso aqui não entra na base de cálculo simples, isso aqui também não entra na base de cálculo simples. Vamos fazer o cálculo então? Ó, então, colocando de cá, pronto. 112.730, mais 21, aqui ó, 21, mais 21.390. 134.120. É esse o valor da nossa receita? É esse o valor da nossa receita? Não, a gente tem que descontar. O que é descontar? Descontar aqui aquilo que teve de devolução. Descontar a devolução. Menos 8.660. Quanto deu então? 125.460. Presta bem atenção aqui, para você não se perder. Tá bom? Para você não se perder. Eu somo o que é receita, 502. Eu somo o que é receita, 602. Desconsidero isso aqui porque isso aqui não é receita. Legal, então vamos de novo. 112.730. Opa, 112.730 mais 21.390. 21.390. 134.120. 134.120. Legal. A gente vem cá agora e desconta. O quê? A devolução. Menos 8.660. Quanto deu? 125.460. O que é 125.460? Esse aqui é o valor da receita líquida descontada da devolução, que você viu que eu expliquei que ele não pode entrar, porque senão vai pagar 2 vezes. Voltamos para cá, então a gente coloca aqui 125.460. 125.460. Toda a receita é tributada, lembrando que a gente tem
mercadorias da substituição tributária, a gente tem mercadorias monofásicas de PIS e COFINS. Quando é fora do Simples Nacional, amanhã vou te mostrar, tem produtos alíquota zero de PIS e COFINS, tá bom? Então tudo isso entra no dia a dia do que realmente tem que ser feito por um analista fiscal, por um contador, por uma contadora que quer se diferenciar e quer ter sua própria carteira de clientes e quer ser um expert no setor fiscal, tá bom? Quer dominar o assunto. Vamos lá. Vamos nessa. Aqui, ó, esse RBT já veio, tá? São os últimos 12 meses dessa empresa, a gente encontrou lá 1.810.000. Professor, aonde eu encontro esse 1.810.000? Lá dentro do extrato do PGDAS. No extrato do PGDAS, todos os meses, tem lá o valor, tá? O valor dos últimos 12 meses, ou seja, do RBT12 dessa empresa. 1.810.000. Bom, 1.810.000. Pronto, a gente volta aqui. Então a gente vai pegar qual é a faixa, tá? A faixa, ó, se fosse até 1.800.000, seria o quê? Seria a quarta faixa. Como é 1 milhão, acima de 1.800.000, vai ser o quê? Vai ser acima de 1.800.000, quinta faixa. Então vamos marcar aqui, quinta faixa. Então a gente sabe que é 14,3 e 87.300. Vem para cá. 87.300, 14,3%. Legal. Tá pronto? Posso calcular? Não, porque isso aqui é a alíquota nominal. Eu preciso fazer o cálculo da alíquota efetiva. E o cálculo da alíquota efetiva está lá dentro da artigo, anota aí, artigo 21, 22 da resolução CGSN 140 de 2018. Artigo 21 e 22 da resolução CGSN 140 de 2018. Boa. Agora sim, a gente faz o cálculo. Qual que é o cálculo? Lá dentro dessa legislação, da resolução CGSN 140 de 2018, lá fala que a gente tem que pegar o seguinte. A gente pega o valor da receita bruta dos últimos 12 meses e multiplica pela alíquota nominal que a gente encontrou na tabela. Nesse caso aqui, 14,3. Depois, diminui da alíquota da parcela a deduzir. Tá aqui, ó, parcela a deduzir. Valor a deduzir, 87.300. Beleza, 87.300. E depois eu divido de novo pelo valor da receita bruta dos 12 meses. Tá aqui a tabela. Lembrando, esse material fica disponível para vocês se a gente bater a meta no final da aula, tá bom? Legal, vamos lá. 1.810.000 vezes 14,3. Boa. Igual 87.300. Igual 1.810.000. O que a gente vai fazer agora? Fazer o cálculo, né? Vamos fazer o cálculo. 258.890 menos 87.300. Quanto deu? 171.590. E agora a gente repete aqui o valor, 1.810.425. E agora é só dividir, né? Um pelo outro. 171.590 dividido por 1.810.425. Quanto deu? 9,48%. 9,48%. Boa. O que eu vou fazer agora? Agora eu estou pronto para fazer o cálculo. Vou voltar aqui e colocar 9,48. Pronto. E agora a gente faz o cálculo. Qual foi a base de cálculo tributada? A base de cálculo foi 125.460, que é o valor líquido. Qual foi o percentual da alíquota efetiva? Lembra, é efetiva, tá? O nominal é 14,3, a efetiva é 9,48%. Boa. Então vamos lá. 125.460 vezes 9,48%. 11.891. 11.891,01. Então, quanto que esse cliente nosso vai pagar? 11.891,01, tendo faturado quanto? 125.460. É assim que funciona o cálculo de uma empresa do Simples Nacional e ela está ali no anexo 1. Lógico, a gente tem anexo 2, quando é uma empresa industrial, tem o anexo 3 para empresa de serviço, anexo 4 empresa de serviço voltada à advocacia, construção civil, quando nós temos também situações de limpeza e conservação, e o anexo 5 para empresas com atividade intelectual ficam no anexo 5. Ok? Legal? Isso aqui começa a te mostrar o caminho, começando a te mostrar o caminho, tá? Lembrando, amanhã a gente vai mostrar como funciona as regras em relação ao lucro presumido. Ó, tá gostando?
Tá gostando? Tenho certeza que tá gostando. Professor, tá muito bom porque eu estou vendo muita coisa rapidamente. E é rápido, eu sei que é rápido, tá? É muita coisa rapidamente. Mas é por isso que eu tô falando, tem próximo passo. Tem próximo passo. E é por isso que os nossos alunos adoram e fazem a diferença na carreira deles. Estão sendo bem remunerados de verdade. Calma aí que eu vou te mostrar o RBT ajustado. Mas antes, veja o que os nossos alunos estão falando. Ele vai pegar na sua mão e vai te ensinar a trabalhar, porque não fica somente na teoria. Ele realmente é aquele que pega na mão do aluno e diz assim, eu estou aqui para te ajudar. E os cursos do professor Arthur foram marcos divisores na minha vida profissional. Vale muito a pena. Então, eu saí do CLT, do total absoluto zero, abri meu escritório com a ajuda da Contabilidade Brasil. A maestria tem agregado bastante no meu dia a dia, né? Principalmente pela atualização que a gente precisa ter a todo momento, né? Eu saí de uma carteira de 5, 6 clientes para hoje entre 30 a 40 clientes. O professor não passa só a técnica da contabilidade, passa também a forma de você se comportar, a forma de você se colocar perante o cliente. As aulas que tem são fantásticas. Os plantões de tira dúvidas, não teve uma vez que eu entrei e saí com dúvida. Show, né? É sim, é prova social. É prova social. Eu posso, eu tenho 10 anos fazendo isso, é claro que é prova social. Seguinte, você que está querendo saber mais, aprender mais, fica aqui os 4 dias. É gratuito, mas cuidado com aquela história. Ah, se é gratuito não é bom. Você já viu. Ó, 1 hora de aula, você já viu que é muito bom. Mas tem amanhã, tem quarta e também tem quinta-feira, tá bom? Isso é alguns dos nossos alunos, são mais de 65 mil falando do que realmente importa, que é mudar de nível de verdade. Pronto, seguinte. Professor, eu gostei daquela tabela que você mostrou. Ó, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, vai ficar disponível se a gente bater a meta no final da aula, tá? Daqui a pouquinho. Lembrando, essa tabela aqui, ó, nós temos a tabela do anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, anexo 3, serviço, anexo 4, serviço voltado para mão de obras e tal, e a anexo 5 quando é intelectual, tá? Atividade intelectual. Isso aqui você encontra também dentro da resolução CGSN 140 de 2018. Está lá nos anexos da resolução CGSN 140 de 2018 e também está dentro dos anexos da Lei Complementar 123. Boa? Tranquilo até aqui? Vamos fazer agora uma empresa em início de atividade? Lembra que eu falei que a gente ia fazer uma de empresa em início de atividade? Pensa comigo. Opa, Germas. Pensa comigo aí. Tá interativo ainda. Pronto, vamos lá. Aí. Pronto, boa. Seguinte, olha só. Pensa comigo. Uma empresa que abriu agora em abril. Abriu em abril. Tem umas piadas que eu faço que eu nem estou vendo. Ela abriu agora, no mês de abril. E aí? Qual vai ser o percentual que ela vai ter? Empresário nenhum chega assim, olha, eu gostaria de saber qual que é a alíquota efetiva que eu vou pagar na minha empresa. Do simples. Isso é só lá na faculdade, os cases da faculdade da empresa Alfa. Só na faculdade que é desse jeito. De verdade, no mundo real, o empresário, quando está abrindo a empresa, fala assim, quanto eu vou pagar de imposto? E tem contador, tem contadora que acha um absurdo com o empresário perguntar. Ah, mas já está perguntando que vai pagar, nem começou ainda. É lógico que tem que perguntar, senão ele não tem como precificar o que ele está fazendo. Ou seja, serviço, ou seja, produto. Então ele precisa perguntar a alíquota, o valor do imposto, para poder colocar lá no markup dele. Tá bom? Primeira coisa. Segunda situação. Geralmente, quando ele pergunta, né, as pessoas, mesmo com má vontade, o contador, a contadora lá, desatualizado, Tadinho, fala assim, você vai faturar quanto no primeiro mês? Vamos dar um exemplo que essa empresa vai faturar 100 mil no primeiro mês. 100 mil. Acho que eu vou faturar 100 mil. E aí o contador pega assim, faz assim, ó. Ele vem cá na tabela, ele sabe que a empresa é do comércio, ele fala 100 mil? 100 mil até 180 mil é 4%. E aí fala para o empresário assim, não, fica tranquilo. Primeiro mês, você vai pagar, se for 100 mil, você vai pagar 4 mil reais. E o empresário fala assim, 4 mil? Então é 4%? É 4%. 4 mil? Aí ele fica com aquela cabeça. Aí ele vai chegar lá na empresa, aí vê lá, suponhamos que seja uma empresa de... uma empresa que vende adubo, que vende estrume, vende o que quiser. E ele vai lá e coloca mais 4%, porque é para pagar o imposto. 4%. E aí ele fatura, vai e fatura 100 mil. E agora é que é a hora. Vamos calcular isso? Uma empresa em início de atividade. Só vale no primeiro mês essa regra que eu vou te mostrar. Vamos lá?
Olha só. Se ela está em início de atividade, qual que é o RBT dela? Ou seja, qual que é a receita bruta dos últimos 12 meses? Não tem, professor. É verdade, não tem. Mas nós precisamos proporcionalizar. Como assim, professor? Proporcionalizar. Como assim? Você vai pegar no primeiro mês, só vale o primeiro mês. Você pega os 100 mil do faturamento dela e multiplica por 12. Quanto dá? Vai dar o quê? 100 mil vezes 12, 1.200.000 reais. Professor, não, você está brincando. O valor do RBT dele vai para 1.200.000? Vai. Não é justo! Professor, eu vou te mostrar o porquê e o pra quê ainda hoje. Calma. Mas é assim que funciona. Primeiro mês, tem que proporcionalizar o RBT. Artigo 22 e 23, lá da resolução CGSN 140 de 2018. Então não é 100 mil agora, cara pálida. Agora é 1.200.000. Eu tenho que voltar aqui e olhar. Então se fosse aqui, seria a quarta faixa. Então vou tirar isso aqui daqui. Deixa eu tirar. E agora se é 1.200.000, vai ficar aqui, ó, na quarta faixa. Quarta faixa. E agora é 10,7 com 22.500. 10,7 com 22.500. A gente vem para cá e coloca 22.500 e a alíquota nominal 10,7%. Esse aqui não é importante para hoje. Vamos lá de alíquota efetiva. É a mesma regra. A gente vai pegar o RBT 12 ajustado, vezes a alíquota nominal, menos a parcela a deduzir, dividido pelo RBT 12 ajustado. Está na legislação, inclusive. Então a gente faz assim, ó. Qual foi o RBT 12 ajustado? 1.200.000. Vezes a alíquota nominal, 10,7. Menos, aqui está na tabela, 22.500. Dividido pelo RBT 12 ajustado, 1.200.000. Pronto. Agora a gente faz 128.400 menos 22.500. E agora a gente vem e repete aqui 1.200.000. Boa. Igual. Dividido por 1.200.000. Quanto deu? 8,83%. 8,83%. Professor, como assim? Calma, calma. Então a alíquota efetiva é quanto? 8,83%. Calculei na sua frente. Na sua frente. A gente vem cá e faz o cálculo. 100 mil reais é o valor da receita. Percentual, que é quanto? 8,83%. Então a gente faz o cálculo. 100 mil vezes 8,83%. Quanto deu? 8.825. E aí, para quem é? Professor, essa conta está errada. 8,83 vezes 100 mil não daria 8.825. Tem muita... Aqui, ó, o Cinto trabalha com várias casas depois da vírgula, tá? Aqui, ó, muitas casas depois da vírgula. Fica sussa, fica sussa. 8.825 reais. Agora olha para mim, vem cá. Olha para mim. Pensa, o empresário saiu há 30 dias atrás achando que ia pagar 4 mil reais de imposto. Colocou os 4% lá para calcular o markup dele, para precificar. E agora, me chega, que tem um papelzinho aqui. Um papelzinho, ó, papel, A4, assim, ó, com valor de 8.800, mais que o dobro. Não, pensa a vergonha desse... Não, esse contador não tem buraco que caiba a cabeça dele. Professor, não fala assim. Então, eu faço o que eu faço há 10 anos. E eu ensino mesmo, mostra prática. Mas tem gente que prefere, sabe? Eu não tô falando de você que tá começando agora, eu não tô falando de você que já trabalha na área e tem dificuldades em algumas situações. Eu tô falando de pessoas que, quando assistem uma aula dessa na internet, não sabe se colocar. A pessoa tá tão acostumada a ver pornografia, quando vai ver uma aula, fala, como assim? Esse cara tá de terno, não tô entendendo essa história. Não sabe, não entende para que serve o conhecimento, a prática. Fica perdido, procurando aquilo que ele faz, mal escondido. Gente, isso é conhecimento, isso é prática. Isso é conhecimento, isso é prática, baseado na legislação, mundo real. Isso aqui é o que separa de verdade. Quem é um contador que está lá, robozinho da contabilidade, com quem está dominando, entendendo, para fazer na prática. Viu como funciona? Viu, entendeu? Professor, até que eu entendi o cálculo. Professor, eu entendi o cálculo. Eu entendi, eu só não saio por quê? Porque eu acho injustiça, professor, porque essa Receita Federal, porque esse governo... Então, calma aí. De novo, vamos lá. Será que tem um porquê e um para quê? Professor, para de defender. Eu não estou defendendo, não, para com isso, você nem conhece, não estou defendendo. Eu estou te levando para o outro nível. Pensa comigo. Por quê? Que a regra no começo da atividade é
fazer esse RBT ajustado, essa injustiça. Por quê? Sabe por quê? Presta atenção nessa parte. Presta atenção. Se não houvesse esta regra do RBT ajustado, nós íamos ver o pior dia 31 do ano e o melhor dia 2 de janeiro. Professor, não entendi. Se não houvesse essa regra, todo dia 31 o contador receberia uma ligação. Escuta, seguinte, Bruna, eu quero acabar com essa empresa, não aguento mais a minha empresa, eu não aguento mais, eu quero encerrar esse CNPJ, eu tô acabando, não quero mais. Diego, é o seguinte, essa empresa pode acabar, eu não quero mais, acaba com tudo, eu quero ir embora, não vou mexer com a empresa mais não. E aí o contador fala assim, mas que foi? Nossa, mas não é assim não. Acaba, encerra a minha empresa, eu quero que encerre a minha empresa. E aí o contador corre, vai lá, faz o encerramento da empresa, né? O cliente quer. Aí dá dia 2, o telefone do contador toca. Alô, Bruna? Sumida? Pois é, eu tava pensando bem, vamos abrir a empresa de novo? Eu pulei umas ondinhas, eu mandei umas oferendas lá, eu fiz umas preces no 31 de dezembro, meia-noite, eu pensei bem, eu quero abrir de novo a minha empresa, pode abrir. Essa encenação, digna de Oscar, da minha parte, seria totalmente real se não houvesse essa proporcionalização da receita nas empresas no primeiro ano. Professor, eu entendi sua brincadeirinha, mas não entendi o porquê ainda. Legal. Se não houvesse a proporcionalização, o empresário ia passar 12 meses subindo a alíquota, porque a alíquota vai subindo, lembra? Do simples, ela vai subindo. Quando chega em dezembro, ele vai lá e inventa e fala assim, não, eu quero fechar. Fecha o CNPJ e em janeiro ele abre outro CNPJ para começar com quanto? Com 4%. Gente, como diria o grande filósofo contemporâneo, Toretto e Velozes e Furiosos, sim, aqui é o Brasil. Você acha mesmo que os caras não iam fazer desse jeito? E olha que eu não tô falando também não, tá? É planejamento se pudesse, mas assim, é o mundo real. Todo mundo ia querer baixar a empresa uma vez por ano para poder abrir de novo. Seria feito sim. E aí, para evitar essa situação, essa distorção no mercado, criou-se essa regra do RBT proporcional, fazendo essa trava de mercado. Já tinha te ensinado sobre isso? Saber que não pode, ok, mas já tinha ensinado sobre isso? O porquê, o pra quê? É assim que a gente faz dentro da mentoria maestria, tá bom? Mas espera aí, eu te mostrei a regra do primeiro mês, eu tenho que te mostrar a regra dos próximos meses, porque até completar 12 meses tem uma regra específica. Existe uma regra específica para cada uma dessas situações. Vamos lá, vem comigo. Então vamos fazer uma conta aqui. Imagina que no primeiro mês foi novembro 24, 100 mil reais. Em dezembro, 135 mil. Em janeiro, agora, né, 142 mil. Fevereiro, 155 mil. E março, 161.800 reais. Então ele não tem 12 meses ainda. E agora a gente está apurando o mês de abril, por exemplo. Nesse caso, nós não colocamos só o primeiro mês que a gente usa o mês da apuração. Fora o primeiro mês, nós não usamos o mês da apuração. Sempre os últimos meses. Então a gente tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Tá vendo aqui o mês de apuração? Aqui, ó. Abril, 173 mil. Ele não está aqui dentro. O que a gente faz agora? A gente vai somar. Igual, soma. Somamos todos os meses. Quanto deu? 695 mil. Esse é o RBT? Não. Esse é o valor dos meses que eu tenho. E agora? Eu pego 695 mil e divido por quanto? Pela quantidade de meses que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Divido por 5. O que é isso? Isso chama-se média. Então, na média, mesmo que ele tenha faturado 100, 161, 142, na média, essa empresa faturou 139.040. 139.040. Agora eu faço o quê? Multiplico por 12, porque eu preciso ter 12 meses. E eu venho 139.040 vezes 12. Opa, não é 12% não, professor. 12 vezes 12. 1.668.480. Esse aqui é o valor que a gente vai usar onde? Aqui no RBT12, ó. Então, o RBT12 vai ser quanto? 1.668.480. Professor, mas peraí, professor, peraí. É normal, pode ser que eu tenha aberto essa empresa lá em novembro, lá no dia 28, ele não faturou. Pode ser, é verdade, pode ser. Não faturou no mês de novembro, 0. Professor, pode ser que no dezembro ele estava reformando ainda, e ele não faturou. O CNPJ está aberto e ele não faturou. É verdade, pode ser, 0.
Professor, pode ser que começou em janeiro, verdade. Então, como ficar? Eu vou somar 0, mais 142, mais 155. Deu quanto? Deu 459. Aí eu pego, vou fazer o quê? Dividir. 459 mil dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Até o mês que é 0 eu vou usar no meu cálculo da média. Então, divido por 5 meses, porque tem 5 meses mesmo, mês está no zerado, e depois eu multiplico por 12 e aí eu encontro o RBT ajustado. Tá bom? Legal? Pronto. Fizemos essa parte. Agora vamos calcular. Agora é muito fácil, porque é a mesma coisa, né? 1.668.000. A gente vem cá. Tirar aqui. Então ele está onde? Aqui na quarta faixa. Então voltamos para cá. Então a gente sabe que a parcela a deduzir dele é de 22.500. Aqui, ó, 22.500. 22.500. E aqui 10,7%. 10,7%. Esse aqui também não importa agora, só quando a empresa tiver substituição tributária. E agora a gente pode calcular a alíquota efetiva. Mesma lógica, ó. 1.668.000 vezes a alíquota 10,7, que é a alíquota nominal, menos a parcela a deduzir, que é 22.500. Parará. Pronto. E aqui, repete os 1.668.000. Vamos lá. Igual 178 menos isso. E agora, esse aqui. Pronto. Igual esse 156 dividido por esse. 9,35%. 9,35%. O que é isso? A alíquota efetiva. Agora vem cá e repita aqui, 9,35. Lembrando, tá? Ó, vários números depois da vírgula, tá vendo? Vários números. O Simples Nacional usa todos, tá? Não tem essa história que é 2, 3, 4, 5. É todos. Está lá dentro do manual do Simples. A gente repete aqui o valor da receita bruta, 173.250. Vamos lá. Igual, agora a gente vem a alíquota efetiva, 10,7. Opa, efetiva, 10,7 não, professor. 9,35. Boa. Agora a gente calcula. Esse aqui vezes esse aqui. E agora a gente repete o valor 16.201. Então essa empresa que tem lá 5 meses de atividade, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Está no 6º mês, ela vai pagar 16.201 nesse valor aqui do Simples Nacional. Isso é prática, isso é calculando, analisando e entendendo o que você está fazendo no dia a dia, entendendo a lógica por trás do Simples Nacional. Beleza? Seguinte, no Simples Nacional a gente ainda tem três figuras que são fundamentais no Simples. Primeira figura, substituição tributária. Empresas do comércio e também da indústria, pode ser que ela tenha produtos da substituição tributária. Aonde está escrito quais são esses produtos? Está lá no convênio CMS 142 de 2018. Lá tem todos os produtos que podem ser da substituição tributária, mas não necessariamente no seu estado vai ser. Pode ser que no seu estado seja e no outro estado não é. Tá bom? Ok? Produtos monofásicos de PIS e COFINS. O que são produtos monofásicos de PIS e COFINS? São produtos que a indústria recolhe com a alíquota maior e todo mundo ali para frente não precisa recolher mais. Legal? A substituição tributária parece, mas não é a mesma coisa, mas no efeito final é que o nosso cliente não paga se for substituição tributária e não paga se for monofásico. O que cabe a nós? Fazermos a lógica de fazer a segregação, apartar aquilo que é tributado daquilo que é substituição tributária, aquilo que é tributado daquilo que é monofásico. Legal? Estou falando de empresas de comércio. Para empresas de serviço, a gente tem uma questão importante, que é ISS devido ao município de destino ou de origem. E, via de regra, o ISS devido ao município de origem. Sempre devido ao município de origem, salvo a exceção. São 25 incisos de exceção, que está lá no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. Ok? Beleza? Além disso, ainda tem a possibilidade de haver a substituição tributária do ISS, que nada mais é que todo mundo fala o ISS retido na fonte, que é a substituição tributária do ISS. Isso tudo tem que ser analisado por nós na hora de a gente estar fazendo as situações em relação às empresas do Simples Nacional.
Vamos de novo. Olha só. Eu falei o que é regra geral, comecei a mostrar a exceção da regra e agora estou trazendo mais exceções. Vamos lá? Substituição tributária acontece mais do que andar para frente. Normal, empresa do Simples Nacional, anexo 1. Situações de produtos monofásicos, o que tem de empresa que está pagando mais do que deveria por não fazer a segregação, não ter uma parametrização adequada. O que mais? A alíquota, aliás, a retenção na fonte do ISS, ou seja, substituição tributária do ISS, e ISS devido à origem ou ao destino. Tudo isso é o que a gente tem no dia de hoje. Posso começar a desmantelar isso para você? Porque é isso que a reforma tributária vem trazer? A reforma tributária vem trazer o quê? O desmantelamento de tudo aquilo que está estabelecido. Você que está começando agora vai começar a entender que você precisa aprender isso agora, mas isso está com os dias contados. E você que já sabe isso, você sabe que você tem que manter, entender mais, dominar isso mais, mas sabe que tem que estar preparado para aprender as novidades, as mudanças que estão acontecendo. Certo? Isso é fundamental, de fundamental. Jonathan, me coloca em pé aqui, vamos lá? Dá para fazer? Vamos lá? Ó, seguinte, vem comigo que eu vou te falar. Eu falei dos produtos monofásicos, no Simples Nacional, pode ser, no Simples Nacional, nós temos aqui, olha, quais são os produtos do Simples Nacional que são monofásicos. Isso eu estou tratando só do Simples, tá? Gás de cozinha, produtos farmacêuticos, deixa eu trazer aqui. Produtos farmacêuticos, né? Perfumaria, drogaria e tudo mais, autopeças, pneus novos, remold não entra como monofásico, tá bom? Câmara de ar e as bebidas frias, que apesar de terem se tornado desde 2015 a alíquota zero, lá no Simples Nacional a gente continua usando a mesma característica de produtos monofásicos. Isso são produtos monofásicos no Simples Nacional. Eu preciso insistir com você. Lembra de novo, substituição tributária, convênio CMS 142. Lembra de novo, produtos monofásicos de PIS e COFINS. Lembra de novo, ISS retido na fonte e o ISS devido ao município de origem ou de destino. E ainda tem produto monofásico de CMS, que existe também. Temos várias situações dessas. Ok? Preparado? Então, com a reforma tributária, isso tudo vai acabar. Absolutamente tudo vai acabar. Como assim, professor, do que você está falando? Eu estou te contando que a reforma tributária vem para mudar todas as bases, mexer com tudo. E eu quero fazer esse paralelo do que é hoje, que você precisa dominar hoje, até porque você não vai entrar no sarcófago, você não vai ficar em criogenia até 2033, mas precisa dominar também aquilo que já está chegando, aquilo que vai realmente fazer. Ó, se antes você estava preparado, agora com a reforma tributária vem para mudar tudo. E você que não está preparado, tem que dominar, tem que entender, tá? Tem que entender o que está aqui no dia de hoje. Ok? Vamos lá então? Reforma tributária para mexer com todo mundo. E aí? Fala para mim. Você já está preparado? Você se sente preparado para a reforma tributária? Você se sente que já entende, domina, está atualizado em relação à reforma tributária? Hoje eu vou te mostrar os impactos em relação ao Simples Nacional. Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Duas coisas que eu preciso fazer aqui agora. Rápido e rasteiro. Quem está falando que o Simples Nacional vai acabar por causa da reforma tributária ou não sabe o que está fazendo, não leu a legislação ou tem má fé, tá bom? Eu coloco lá, o Simples Nacional vai acabar, eu coloco bem claro lá. Por quê? Tem pessoas falando que vai. Não vai acabar. Primeira coisa. Segunda situação. Quem acha que vai poder passar incólume, ou seja, ileso, sem mexer em nada, fazendo o que faz, como o velho robozinho contábil, ninguém vai passar ileso na reforma tributária. Tem que sentar de novo e aprender. Tem que sentar de novo. Pessoas, empresários contábeis, têm 30 anos de mercado, vão ter que voltar para poder aprender, porque tudo vai mudar. PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, tudo isso vai mudar, tá bom? E é por isso que os nossos alunos estão sempre à frente do mercado. Desde 2020 eu venho discutindo reforma tributária com eles. A PLP 45, que se tornou depois agora a reforma tributária que veio, a emenda constitucional 132 de 2023. Esse ano saiu, em janeiro, a Lei Complementar 214 de 2025. E eu quero discutir isso com você rapidamente. Focado hoje no Simples, amanhã a gente fala de lucro presumido, tá bom? Vamos lá! O Simples Nacional,
Não muda nada. Ah, professor, então passa para frente. Calma aí. Não muda nada, vírgula, porém, vai ter a exceção do Simples Nacional poder fazer a opção pela reforma, pela CBS e IBS. Calma aí, que você vai entender melhor. Lembra daquela tabela do Simples que eu estava te mostrando? Lá tem as alíquotas, lá embaixo nós temos aqui, ó. Pode deixar aí, já, não precisa não. Pode deixar, ó. Lá nós temos lá imposto de renda, nós temos contribuição social, tem PIS, tem COFINS, tem CPP, tem ICMS, tem ISS. Na tabela do Simples que a gente estava trabalhando, na tabela de baixo, ok? Com a reforma tributária, ela entrando em curso, começa agora em 2026, tá bom? 2026 é a alíquota teste de 1%, 2027 vem efetivamente voltado para PIS e COFINS, sai PIS e COFINS e entra CBS total, e depois em 29 começa a sair ICMS e ISS, e em 2033 sai total o ICMS. Para as empresas do Simples, que queiram continuar como Simples Nacional, o que vai ter de mudança vai ser assim, ó, lá onde está escrito PIS e COFINS vai estar CBS, e onde está escrito ICMS e ISS vai estar IBS. Ponto, não tem mudança nenhuma. Fora isso, para quem quiser continuar como Simples. A questão toda é o seguinte, é que permitiu-se que a empresa faça uma opção. Ela pode continuar sendo Simples, mas calcular o que hoje a gente entende como PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, fora do Simples Nacional. A CBS e a IBS por fora. Professor, como assim? É isso aí. E não é só isso não, tá? Nós vamos ter direito a fazer 2 planejamentos tributários por ano. Palmas para você que já faz planejamento tributário. Não faz não? Você não faz, tem que fazer planejamento tributário para o seu cliente. Agora os nossos alunos estão fazendo para todos os clientes, para ver os impactos da reforma tributária. E depois que começar, a gente vai fazer 2 vezes por ano, porque está na lei. Olha só, olha o que está escrito aqui, ó. Parágrafo 11, lá do artigo 517 da Lei Complementar 225. Olha aqui. A opção a que se refere, o parágrafo 10, será exercida para o semestre, iniciando em janeiro e julho de cada ano, sendo irretratável naquele período. E aí, por fim, ele fala, sendo que para cada período deve ser exercida no mês de setembro e abril imediatamente. Então, se a gente já tivesse agora no mês, por exemplo, de abril de 2026, a gente já tinha que estar fazendo a opção, não é fazendo a análise, é a opção para saber se julho a empresa vai continuar fora dos Simples com IBS e CBS, ela é do Simples, mas só o IBS e CBS por fora, ou ela continua totalmente dentro do Simples, porque o CBS e IBS lá calculando por dentro. 2 vezes por ano. Sabe aquela, quando chega em novembro, você que trabalha na área, a gente tem que fazer a opção lá se o livro caixa, se o regime de caixa ou regime de competência para a empresa do Simples, lá em novembro? Então, a gente vai ter agora em setembro, para começar em janeiro, e em abril para começar em julho. Todo ano, 2 vezes, absolutamente 2 vezes, para as empresas do Simples Nacional. Professor, mas ninguém vai querer não, professor, não, a empresa do Simples, meus clientes não vai querer não. Os meus clientes não vão querer ser fora do Simples, não. Fica tranquilo. Calma aí. E agora vem aquele conceito que a gente estava falando mais cedo. Lembra do B2B e B2C? Agora isso vai fazer toda a diferença. B2B, de empresa para empresa. B2C, de empresa para consumidor final. B2B, empresa para empresa. B2C, de empresa para consumidor final. Isso vai fazer diferença. Por quê? Se o nosso cliente, que é do Simples Nacional, faz vendas ou presta serviço prioritariamente para B2B, ou seja, para outra empresa, ele vai tomar uma pressão para gerar crédito para essa empresa. Vai, por quê? Porque todo mundo vai querer crédito. Agora, a partir de agora, tudo vai gerar crédito. Não tem mais essa história de cumulativo e não cumulativo. Tudo é não cumulatividade plena. Absolutamente tudo. Por exemplo, o contador, se ele tiver aderido a CBS e IBS por fora, papel A4 vai gerar crédito, energia elétrica vai gerar crédito, o software vai gerar crédito. O curso da mentoria maestria do professor Arthur vai gerar crédito. Tudo vai gerar crédito, desde que ele tenha optado pela CBS e a IBS, tá? Olha só, vamos lá. Então, cenário 1, mantém tudo no simples. Mantém tudo simples. Empresas, por exemplo, drogaria, às vezes uma oficina mecânica, um salão de beleza, uma loja de roupas igual a Sempre Linda lá, é empresa que vende para consumidor final. Consumidor final não quer crédito. Então, tranquilo. Essas empresas vão permanecer dentro do Simples Nacional com CBS e IBS dentro do Simples Nacional. Agora, vamos para o cenário 2? Empresas que optam pela CBS e IBS por fora. Não é que elas optam. Eu estou trazendo isso para os nossos alunos, é que ele foi obrigado. Não é que ele optou, ele foi obrigado a optar. Por quê, professor?
Porque as empresas, os clientes querem crédito. E isso vai acontecer com você, contador, que já tem sua carteira de cliente e tem seu escritório de contabilidade. Se você tem uma carteira lá que tem clientes do Simples, e esses clientes do Simples trabalham com empresas, ou seja, fazem prestação de serviço na maioria das vezes para empresas, ou vendem maioria das vezes para empresas, elas vão sofrer muita pressão para gerar crédito. E se elas estão gerando crédito, imagine o que ela vai querer. Crédito também. De quem? Nós, do contador. Porque agora, contabilidade também vai gerar crédito. A contabilidade, se for CBS e IBS por fora, vai gerar crédito para as empresas que estão com CBS e IBS, seja do Presumido Real, que amanhã eu vou te mostrar, ou seja do Simples, que fez essa opção por fora. Legal? E por isso que eu coloco, ó, clientes que vendem para consumidor final, não precisa de crédito, mas a empresa que faz B2B, essa sim vai ter uma pressão para gerar crédito, tá bom? Beleza? Ó, seguinte, outra mudança importante que precisa ser bem dita e bem clara. Agora muda tudo. Agora é por destino. Sabe o ICMS que tem um diferencial de alíquotas? Esquece, acaba. Não tem mais diferencial de alíquotas com a reforma tributária. Sabe a substituição tributária? Esquece, acaba. Não tem mais substituição tributária. Sabe os produtos monofásicos de PIS e COFINS? Esquece, acaba. Não tem mais produtos monofásicos de PIS e COFINS. Sabe aquela questão para saber, será que esse ISS é devido para o próprio município ou para o município de destino? Esquece. Tudo é para o destino e não é mais para a origem, como é hoje. Quer ver uma outra coisa que vai mudar e vai afetar todos os nossos clientes, seja do Simples, Presumido ou Real? É a situação envolvendo a forma de pagamento. Hoje a gente tem as retenções na fonte, né? Não existe mais retenção na fonte. Retenção na fonte de RRF, retenção... RRF vai continuar aqui, não muda, mas PIS, COFINS, contribuição social, retenção na fonte de ISS, não vai mais existir. O que vai existir? Um negócio chamado Split Payment, que o nosso cliente compra uma mercadoria, o valor é por fora. Como é por fora? Não é mais por dentro, igual o ICMS é por dentro, o ISS é por dentro, o PIS e COFINS é por dentro, a substituição tributária é por fora, o IPI é por fora, mas o restante é por dentro, está dentro do preço. R$1.000 o valor. O que é R$1.000? É o valor do produto com o ICMS dentro do produto. Com a reforma tributária, o valor do produto seria R$850. E a IBS está por fora do preço. E a CBS está por fora. É tudo por fora agora. E para o destino. Então, muitas empresas que estão em regiões que foram por causa do benefício fiscal, naquela história da guerra fiscal, vão agora se perguntar se compensam continuar naquele lugar ou não. Está mudando absolutamente tudo em relação ao que você sempre fez, se você trabalha na área há muito tempo. E aí você que chegou agora, começando, saindo da faculdade, fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Chegou na hora certa, porque agora, com esforços de realmente buscar conhecimento, não tem que morrer disso, é buscar conhecimento, agora se equalizou, quase que se equalizou, né? Quase se equalizou para todo mundo. Agora todo mundo está mais ou menos ali no mesmo patamar e vai poder se diferenciar e ser referência na sua região. Eu te falei que eu ia trazer situações envolvendo tudo que a gente faz dentro do setor fiscal e também esses impactos do Simples Nacional. O Simples Nacional nunca mais será o mesmo. O que nós fazemos dentro do setor fiscal nunca mais será o mesmo. Professor, e aí as obrigações acessórias? Então, as obrigações acessórias tendem a ficar mais acessórias e menos obrigações. Nós vamos ter mudanças nisso também, está sendo anunciado, não está ainda na lei. Isso tudo que eu te falei está na lei. Tudo isso que eu te falei está na lei. Certo? Legal, né? E amanhã tem mais ainda. Claro, amanhã tem mais. Mas deixa eu te mostrar o que você aprendeu na aula de hoje. Olha só. Você aprendeu na aula de hoje. Diferença do RBT e do RBA. É importante saber a diferença do como, o que é RBT, o que é RBA. Você entendeu a regra dos sócios, você entendeu também o plus de 20%. O cálculo, você viu o cálculo do Simples Nacional na prática. A gente fez 3 cálculos diferentes, mostrando, inclusive, empresas em iniciatividade. Você viu e entendeu os produtos monofásicos de PIS e COFINS. E sabe também que esses produtos monofásicos vão deixar de existir com a reforma tributária. Falando em reforma tributária, última coisa. Os planejamentos tributários não vão ser mais assim, por segmento. Eu vou analisar a empresa, sei lá. Não. Eu tenho que analisar o fornecedor da empresa. Se gera ou se não gera crédito. Tudo isso vai impactar o dia a dia do que nós fazemos. Mas é assim que a gente se diferencia para o nosso cliente. Legal? Coloca sentado aqui, Germes. Fala uma coisa para mim. Fala uma coisa para mim. Isso aqui é ou não é diferença? 9,5. Não, pega aqui, Germes. Pega aqui. Aqui não. 9,5. Falei que eu ia bater essa meta. 9,5. Mas eu quero saber o seguinte. Quem quer o material da aula de hoje? Quem quer o material da aula de hoje? Fala, eu.
Fala eu. Quem quer o material da aula de hoje, fala eu. Boa, aí. Fala aí. Subiu de nível ou não? Era pra falar subiu de nível, né? Mas tudo bem. Subiu de nível. Tudo bem. Tudo bem. Aí. Ó, seguinte. É o seguinte. A meta da aula de hoje é compartilhar esse link com mais 2 pessoas que trabalham na área, tá? Seja na área fiscal, contábil, pessoal, ou alguém que trabalhe com você ou que estuda lá na faculdade. Mas faz isso agora. Pega o link e manda, copia ele e manda no WhatsApp para 2 pessoas. Pode mandar naquele grupo de contadores que você participa na sua região, aí na sua cidade? Pode mandar, não importa. Faz isso agora, essa é a nossa meta, que aí eu vou liberar para você aquela planilha e também um PDF, um e-book sobre o Simples Nacional e os impactos da reforma tributária nas empresas do Simples. Legal? E mais um tempo. Vou deixar essa aula também por mais um tempo. Se você fizer isso aí, a gente vai bater a meta. Pronto? Coloca aí. Coloca aí. Aê. Quem enviou? Quem enviou? Você enviou? Já compartilhou? Já compartilhou? Coloca aí, já compartilhei então. Hashtag já compartilhei. Isso ajuda o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Isso mostra o seu comprometimento, tá? Boa! Então é o seguinte, como vai funcionar o material, tá? Como vai funcionar? Você já compartilhou mesmo? Eu vou mandar então um PDF, um e-book completo do Simples Nacional, do que é hoje, com os impactos da reforma tributária, certo? E vou mandar também aquela planilha para você treinar, testar e aprender cada vez mais como funciona os cálculos do Simples, certo? Como vai funcionar? Eu vou mandar isso para você amanhã, por volta do meio-dia. Meu time vai mandar isso para você lá no grupo VIP do WhatsApp. Qual o grupo VIP, professor? Do grupo VIP de atualizações do Departamento Fiscal, tá? A atualização do Departamento Fiscal vai ser mandado para você o material. Lembrando, pessoal, isso aqui é só o primeiro dia. Eu vi pessoas aqui falando que isso aqui foi muito melhor que 4 anos de faculdade. E olha que eu tô falando, é sério, faculdade é necessária, é importante, mas não te entrega a prática, não tem método. Aqui sim nós temos um método com começo, meio e fim. E eu te entrego, você precisa dominar para aplicar amanhã. E eu quero que você aplique, tá? Amanhã de manhã, aplica os conceitos dessa aula. E é por isso que você vai ficar com essa aula, pra você poder assistir ela pelo menos até amanhã também. Legal? Então o material vai para você amanhã no grupo VIP do WhatsApp. Professor, e o certificado? Ah, eu sei que você quer certificado. Eu sei que você quer o certificado. Ó, seguinte, lembra o certificado, para ter direito ao certificado tem que participar das 4 aulas e tem que obrigatoriamente ter os 4 códigos. Participou das aulas, tem os 4 códigos, você vai ter direito ao certificado que aceita a faculdade também nas empresas, tá bom? Vamos lá, atenção para o código da aula de hoje. Atenção para o código da aula de hoje é prática, é isso que foi a aula de hoje. Prática. Prática, é isso que você viu, prática. Professor, o que eu vou fazer com esse código? Vai guardar o código, tá? O código da aula de hoje, de amanhã, de quarta, de quinta, que é a aula mais importante. E depois você vai conseguir o certificado que aceita na faculdade e também nas empresas. Lembra, o certificado é uma cereja do bolo. O conhecimento que você está tendo aqui, isso que faz a diferença para você, tá bom? É isso que faz a diferença para você. Não se turve o vosso coração pensando que isso é a 7ª maravilha do mundo, achando que é a 8ª maravilha do mundo, o certificado. Não, o certificado é bom, é importante. Mas o que faz diferença é você dominar isso aqui, aprender a falar com clientes, a falar numa entrevista de emprego, a melhorar para poder buscar novas oportunidades, ser bem remunerado, ter sua própria carteira de clientes. Tá bom? Então, é prática. Boa, anotou? Anotou? Gente, tem gente que vai anotar um dia e não vai vir cá mais e vai querer certificado. Só tem jeito com os 4 códigos. Então tem que assistir as 4 aulas. E é pra você, é de graça, não faz com você não. Faz isso não faz não. Tá bom? Beleza? Então o código da aula de hoje é prática. Beleza? Qual que é o seu nível de comprometimento aí para a aula de amanhã? De 0 a 10. Amanhã às 8 horas. De 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento? Coloca de 0 a 10, qual o seu nível de comprometimento para a aula de amanhã? De 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento? 10. Boa, boa, aê! Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Olha só, amanhã, às 20 horas, aula sobre o lucro presumido e vou te mostrar os impactos no PIS e COFINS, como vai funcionar, situações vivenciadas no ISS, no ICMS,
com a reforma tributária também, e você vai entender isso tudo na aula de amanhã. Beleza? Então é isso. Olha só, forte abraço e eu te vejo amanhã às 20 horas. Com Deus, até mais. Tchau, tchau. Hoje fazem 3 anos que eu ingressei no Maestria e só tenho a agradecer. Olá, eu me chamo Elisângela, sou contadora, sou de Maringá, Paraná. Conheci o Maestria por meio de uma palestra que assisti pelo YouTube, aplicada pelo professor Arthur. Gostei muito dessa primeira palestra, então resolvi contratar esse curso. Ter contratado esse curso me fez mudar de nível na minha profissão, me trouxe muito conhecimento. É uma plataforma muito bacana disponibilizada por eles, onde você tem acesso a todas as informações, todas as mentorias, todos os treinamentos, você tem acesso a qualquer hora. Então, assim, é muito prático. Professor Arthur, muito bacana, tem muito conhecimento, pode agregar muito para você na sua vida profissional. Então, assim, se você tiver dúvida em contratar ou não, não fique em dúvida, pode contratar, é garantido. Do mesmo jeito que agregou a minha profissão, com certeza vai agregar a sua. É muito bacana mesmo, ele tem muita coisa a oferecer para você profissional contábil, para você que está iniciando, para você que já é contador formado, para você que tem seu escritório. Então, assim, não fique em dúvida, contrate, com certeza você vai gostar, como eu estou gostando. Eu sou o Diego, tenho 43 anos, sou de Borda da Mata, sul de Minas Gerais. Eu entrei numa multinacional para trabalhar na área de analista fiscal. Como eu não tinha experiência nenhuma com a parte tributária, essa oportunidade surgiu de ser analista fiscal e, como não tinha experiência nenhuma, eu precisava aprender. Foi daí que, num desses chamados do professor Arthur, que eu conheci. E foi um grande passo que eu pude dar na minha carreira. Hoje eu sou muito grato ao professor Arthur e a mentoria Maestria Contábil, porque me deu um crescimento muito grande na minha carreira. E foi através também da mentoria, na qual, assistindo às aulas, participando do Poderia, me deu a oportunidade de pensar por que não ter o meu escritório de contabilidade. A mentoria me ajuda muito, me dá segurança. Já tive casos de eu precisar de apoio dos colegas e eles me ajudarem muito, né? E hoje eu digo que a mentoria Maestria Contábil é um divisor de águas. E eu sou muito grato ao professor Arthur por tudo que faz por nós, né? Nos dá conhecimento para a gente poder ter a capacidade de poder lidar com o dia a dia, né? E hoje, com certeza, eu indico a mentoria para todos os contadores, porque a gente aprende muito com o professor Arthur e com os colegas. Sou Flaviana, sou de Minas Gerais, na cidade de Espera Feliz. Eu tenho um escritório de contabilidade. A partir do momento que eu comecei a participar, a ter as mentorias, todas as minhas dúvidas são resolvidas. Mesmo quando não dá pra gente assistir ao vivo, elas estão gravadas. A gente entra lá, assiste uma vez, 2 vezes, arquivado também documentos que nos auxilia, planilhas, e vai lá, pesquisa aquele tema, acha mentoria e tem como ainda provar o que você está falando. Várias vezes me salvou e fiquei muito satisfeita de ter adquirido essa mentoria. Vou renovar novamente, porque é o que me auxilia no dia a dia. Toda dúvida que eu tenho antes de ligar para a revista de consultoria, antes de fazer qualquer coisa, eu entro lá e se eu ainda não assisti alguma aula, se eu ainda não participei, eu pesquiso se tem alguma coisa antiga, porque é interessante, é que fica gravado lá na plataforma as aulas que tiveram para trás, né? Imposto de renda. Nossa, mas é muito bom mesmo. A maestria, ela nos capacitou, nos dando confiança e capacitação para podermos atendermos esses clientes, principalmente na área de lucro real, onde tínhamos bastante deficiência. Olá, meu nome é Daniel, eu sou de Mato Grosso do Sul, já estou no meu 2º ano na Maestria Contábil, e o que eu posso relatar sobre esse período é que a maestria me permitiu ganhar conhecimento, abrir a minha mente, poder atuar em áreas que antes a gente não atuava, principalmente por questão de conhecimento deficitário ou insegurança, e ela tem nos capacitado ao longo desse período a podermos estar mais hábeis e capazes de captar clientes em áreas onde nós não tínhamos conhecimento e éramos muito inseguros, né? Nesse período podemos subir de nível, onde fomos capazes de contrair novos clientes, ampliar nossa carteira, dobramos a nossa receita, e a maestria ela nos capacitou, nos dando confiança e capacitação para podermos atendermos esses clientes, principalmente na área de lucro real, onde tínhamos bastante deficiência. E acreditamos que futuramente poderemos captar mais novos clientes, e graças à capacitação e ao aprendizado que temos tido a cada dia, a cada mentoria
com a maestria contábil. Então, assim, gente, se vocês têm medo, estão pensando, façam o curso porque realmente vale muito a pena. A gente consegue tirar todas as dúvidas. Eu me chamo Franciele, tenho 27 anos. Eu iniciei a minha carreira contábil, numa empresa privada. Então eu trabalhava no setor contábil e fiscal dessa empresa. Porém, ao decorrer dos anos, eu acabei percebendo que nessa empresa eu não conseguiria ter esse cargo que eu tanto almejava. E assim, isso foi me desanimando. E um dia eu conversando com meu marido, pensei, e agora o que eu vou fazer? Não tô gostando mais, não tá dando pra mim. E ele, sempre me apoiou assim, não, vamos abrir um escritório. Eu pensei, por que não, Comecei a procurar especializações, cursos, realmente práticos que pudessem me auxiliar na abertura desse escritório, que eu conseguisse atender os meus clientes. No maestria, consegui abrir meu escritório, Tem a parte prática. Então, assim, dentro da plataforma do curso tem todas as aulas, elas são excelentes, O professor começa primeiro mostrando a parte teórica, então as legislações, os regulamentos, tudo que a gente precisa saber da teoria, tem um material em PDF. Depois ele mostra a parte realmente prática, então, as aulas ali dentro dos arquivos SPED, tudo que a gente precisa saber dentro do portal do Simples, ele realmente mostra onde a gente faz, como a gente faz. E depois disso, ainda tem o Tira Dúvidas. Então, se ainda restar alguma dúvida, tiver alguma situação assim no meu escritório, o professor auxilia, os colegas também auxiliam. Então, além de ter essas aulas, tem um grupo de Tira Dúvidas onde os alunos mesmos se ajudam. Então, às vezes eu já passei por alguma situação que um colega tá passando e ele não tá conseguindo fazer, nunca fez. Então, eu mesma consigo auxiliar, Realmente tem essa proposta assim de parcerias, de um ajudar o outro. E o meu recado para vocês é assim, se vocês têm dúvida, estão com medo ainda de contratar o curso, podem contratar, porque realmente